Ei, gente, nessa última aula passada a gente viu um pouco sobre estrutura de dados, a gente viu listas. Hoje a gente vai ver mais sobre outro tipo de estrutura de dados. A gente pode ver um pouquinho de tuplas. Então vou abrir aqui um novo arquivo, aula 8. Vou colocar estrutura de dados e tuplas. Tá? Estrutura de dados, tuplas. Tuplas. E o que é uma tupla? Tupla são coleções de itens em uma ordem específica, que pode conter tipos de dados, inclusive outras tuplas. Então, uma definição bem parecida com a lista. Ah, a tupla é definida com parentes e não com conchetes, e isso faz parte da definição dela. E diferente da lista, que eu acabei não mencionando anteriormente, as listas são mutáveis. Então, é, listas são mutáveis, ou seja, os itens podem ser alterados, adicionados e removidos. Já as tuplas são imutáveis, ou seja, os itens não podem ser alterados, adicionados ou removidos. Então, a gente tem a lista que a gente consegue adicionar e remover itens no meio do caminho. E a gente tem as tuplas que a gente não consegue. Assim, a gente consegue reatribuir um valor na mesma variável, mas a gente não consegue, tipo, ter funções em que removam nativamente, tá bom? Então, mesmo esquema, se a gente quiser fazer uma tupla em branco, vazia, né? A gente vai estar rodando aí uma tupla com abre e fecha parênteses, e ela vai ser uma tupla vazia. A gente consegue ter tuplas de números inteiros, a gente consegue ver os valores, né, dessa tupla. Então, da mesma forma, passando o índice, igual a gente fez com as listas, a gente consegue ter tuplas de strings, da mesma forma, pegando aqui o primeiro e o último elemento. A gente consegue ter tuplas de tipos diferentes também. Então a gente consegue aqui, ó, mostrar esses valores e valores mistos, beleza? Igual a gente faz é, com as listas, né? Então a gente consegue ter tuplas de tuplas. A gente consegue acessar uma lista específica, uma lista dentro de uma lista, uma tupla dentro de uma tupla. Então a gente consegue acessar todas as tuplas, uma tupla dentro dessa tupla e um valor específico dentro da tupla. A gente consegue fazer um desempacotamento de tuplas. Ou seja, o desempacotamento de tuplas é uma forma de atribuir os itens de uma tupla à variável. E o número de variável deve ser igual ao número de itens da tupla. Ou seja, se a gente tiver aqui um número com. A gente tem um número aqui com 5 itens e a gente tentar desempacotar em 3, vamos ver o que acontece. Print A, print B e print C. E vamos dar um print numbers aqui também. Numbers. Beleza. Ó, ele deu erro porque a gente tem mais valores do que a gente está tentando atribuir. A gente tem 5 valores e a gente está tentando atribuir para 3 variáveis. Então a gente teria que adicionar aqui uma variável D e F. E agora, se a gente tentar mostrar todos os valores, a gente consegue, ó, cada um desses valores atribuir para uma variável específica só fazendo isso daqui. Então, essa é uma funcionalidade bem legal das tuplas. E esse desempacotamento de tuplas pode ser utilizado para trocar os valores de variáveis. Ou seja, se a gente tiver duas variáveis e a gente quer trocar, tipo, A por B e o B por A, a gente pode fazer isso. Isso daqui vai ser como se fosse uma tupla. Então a gente até consegue fazer assim, ó. Daí a gente abre. Ó, então o A vale 1, o B vale 2. E daí quando a gente troca, o A vale 2 e o B vale 1. Então a gente inverte, né? Troca os valores. Só que a gente não precisa, como a gente está colocando depois do igual os itens, isso daqui vai ser considerado como uma tupla, como ele tem as vírgulas separando. Então o resultado vai ser o mesmo. A gente. E basicamente é isso, tá?
A gente tem alguns outros métodos de duplas. E a gente tem o método count, que a gente não viu na lista, mas a gente também tem na lista algo parecido, que a gente consegue ver a quantidade de elementos eh, que ele tem repetido, né? Então, no caso, quantos números uns tem aqui dentro? Um. Quantos número dois? Dois. A gente consegue retornar os índices. Então, a gente vê aqui os números. Tarará. A gente consegue retornar os valores por índices, no caso. Então, a gente passa qual que é o valor, o índice do valor do número um. Então, o índice de um é zero, o índice de 2 é um. Então, a gente consegue fazer essa manobra e a gente consegue estar trabalhando com os valores assim.